Olá, você que me assiste. Aqui é o canal do Maguin Chess. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Speedrun aqui no canal, onde estamos bem pertinho dos 1000 de rating. Vamos ver o nosso adversário hoje. Então, nosso adversário é um brasileiro. Que legal, interessante. Não lembro de a gente ter jogado com nenhum brasileiro até então. Vamos jogar Play 5. Já Play 5, clássico. Ver como é que desenrola essa partida. Siga com a linha principal, né? Com o cavalo. Estamos aqui jogando contra uma Rui Lopes. Que interessante. Muito interessante. Vou questionar esse bispo dele. Ele tá mantendo o bispo no jogo, muito bem. Tá certo. Então vamos seguir com o nosso desenvolvimento, né? Tocando o peão dele no centro. Ele defendeu o peão. Vamos desenvolver o bispo. Preparando o nosso roque. Esse lance não é comum, certo? Esse lance aqui não é um desenvolvimento comum. É um desenvolvimento do bispo, ele ativou mais, porém não é o principal lance de desenvolvimento. Tá certo, vamos só seguir aqui com o roque. E aqui ele tá ameaçando ganhar esse peão. Aí vamos lá, primeira coisa. Na Rui Lopes, depois que o jogador de brancas ele consegue fazer o roque, aí sim ele tá ameaçando tomar o cavalo e logo em seguida ganhar o peão. Antes ele não estava ganhando. Antes, se ele toma o peão antes de fazer o roque, o rei dele está muito exposto e a gente vai aproveitar isso. Tira na dama, fazendo alguns ataques de dama, tá certo? Antes, se ele toma, por exemplo, aqui, ó, na hora que eu ataquei ele, ó, pronto. Se ele toma aqui e depois tenta ganhar o peão, ia vir dama, F5, certo? Ou até, como eu ia tomar com o peão de D, também ia poder vir até um dama D4, e aí pronto. Tá ameaçando recuperar o peão ou ganhar o cavalo dele. E se eu jogar aqui é até mais forte, porque eu tô ameaçando ganhar o cavalo, que vai estar aqui em E5, ou ganhar o peão de G2. No final da partida eu posso mostrar essas linhas com mais calma, mas como eu tô falando, agora ele tá ganhando esse peão, certo? Por ele tá ganhando esse peão, agora é muito importante defender esse peão, tá certo? E eu vou começar a expandir aqui. Só falta desenvolver meu bispo. Estou pensando se eu desenvolvo para B7 ou para cá. Como ele já mexeu muito esse bispo, né? Eu vou jogar aqui para se eu tiver a mexer mais uma vez e perder mais um tempo. E esse peão aqui de F, na retomada ele vai conseguir apoiar melhor o centro, além de abrir a coluna F para minha torre, criando algum contra-jogo para nós. Então vai ser interessante se nosso adversário toma. Mas é isso, até o momento o nosso adversário está jogando muito bem. Tá tranquilo o jogo até aqui. Acredito que é um jogo que vai ter muita coisa ainda acontecendo. Mas interessante, a gente joga muito a Rui Lopes aqui no canal. E essa é a primeira vez que a gente tá jogando contra a Rui Lopes. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Uhum. Lance interessante. Nosso adversário tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem. Se eu tomo, na hora que vier o bispo pra cá, ele tá ameaçando ganhar o nosso cavalo.
Mas e se eu tomo aqui, dobrando os peões dele? Mas tem muita coisa aqui. Eu posso tomar aqui, dobrando os peões. E depois avança aqui, ele vai ficar com uma debilidade muito forte. Eu vou fazer isso. E avança aqui, e aí ele vai ficar eternamente com esses dois peões dobrados. E esse nosso bispo aqui, o peão de B já não incomoda mais ele. E é isso. A gente pode até solidificar isso aqui, pronto, ele vai ficar com essa estrutura quebrada para sempre. E vamos ver, né? Futuramente a gente vai conseguir atacar esses peões dele. Agora a gente não vai deixar ele criar debilidades, né? Porque o que ele quer é jogar aqui e quebrar a nossa estrutura de peões. Então aqui eu vou trocar. Uhum. Precisamos fazer essa manobra de dama. Vamos trazer nossa torre aqui para o jogo. Estou pensando em jogar dama E7 para depois jogar E6. Mas vamos ver. Interessante. Ele reforçou a defesa aqui no peão, aumenta também, conecta ali os cavalos. Mas eu vou jogar aqui, que depois da retomada a gente consegue ganhar mais um tempo em cima dessa torre dele. E também abre a coluna. E aí a gente pode começar a ter alguns ataques por aqui, pode começar a ter algumas ideias. Além de que a gente deixou mais livre o peão de C, podem até jogar uns... Podem jogar um C5 aqui e solidificar essa estrutura. Então a gente tá jogando deixando sólido, né, nossa estrutura. Porém é perigoso esse cavalo aqui. Com esse cavalo entrando, avançar isso aqui, o cavalo entra. E aí vai ficar perigoso aqui esse cavalo. Bom, vamos ativar a dama. Esse cavalo aqui não vai fazer muita coisa não, porque ele tá batendo no peão que tá protegido. E vai tá tudo sólido aqui. Agora se eu avanço esse C5, aí o cavalo ele vai conseguir pular de C4 para B6 e aí vai ficar um pouco complicado realmente. Então eu não vou querer avançar isso aqui agora. Tá, e qual lance eu faço aqui agora? Porque esse C5 eu não quero fazer. Tipo assim, eu quero fazer em algum momento, mas eu não quero fazer agora. Porque vai enfraquecer muito. Toda vez que a gente avança os peões, vai enfraquecer. Algumas casas. No caso, a casa que vai ficar enfraquecida é a casa de B6. Que esse cavalo dele pode chegar assim em B6. Eu não quero isso. Tá, deixa eu ver. Eu não posso jogar a dama aqui, senão vem cavalo. Tá difícil. Tá difícil encontrar um lance interessante aqui. Ah, surgiu uma ideia aqui. Surgiu a ideia de jogar cavalo em B6 para começar a ficar de olho naquele ponto de C4. E aí usar o meu cavalo para combater o cavalo dele. Isso. Aí o cavalo dele agora não consegue mais entrar aqui. E aí sim, fica mais livre até para jogar esse C4 aqui e solidificar nossa estrutura. Pronto, acho que está o problema resolvido por enquanto. Então é isso.
Quando a gente não sabe muito o que fazer, a gente vai procurando, alguma ideia surge, alguma coisa vai surgir. Propor uma troca de damas aqui. E agora eu tenho que ver se eu tomo de peão, desdobrando os peões, ou se eu jogo a torre aqui. Mas aí é de peão mesmo, porque se eu jogar a torre, depois de cavalo, mesmo que eu retome de cavalo, depois de cavalo C4 eu retome cavalo captura C4, independente dos peões que ele retomar aqui, a minha torre vai ficar sem mobilidade, né? Então, vou desdobrar os peões. Minha torre, se ela viesse aqui para C5, eu jogasse torre, captura em S5, pudesse jogar torre em captura C, e depois torre C5, depois cavalo e cavalo retoma cavalo, ia ficar fechado aqui, eu congestionar essa coluna e minha torre ia ficar trancada aqui e eu com peões dobrados, né? Então, prefiro organizar a estrutura. Pronto, agora acho que jogar cavalo aqui já é mais possível. É possível, porquanto que meu cavalo está de olho nesse ponto. Mas é isso, é um jogo totalmente fechado, a gente está em final de torres. A gente tá indo pro final de torres e aí tá complexo. Complexo talvez empate essa partida. Aqui a gente tava esperando há muito tempo esse lance, né? E aqui eu acho que é a hora das rupturas, né? A gente tem que começar a abrir linhas. Mas aí eu vou trazendo o nosso rei pro jogo. O rei vai ser muito importante nesse final. Mas, mas tá com cara de empate esse jogo. Tá com cara de empate. Agora eu não posso avançar o G5. Se eu tô tomando em passando aqui, vai cair tudo. Aqui eu acho que a posição é uma posição de empate. Bem sério, essa posição é de empate. Isso. É uma posição empatada. Eu vou oferecer empate aqui para. Eu vou oferecer empate. Eu tô pensando aqui em oferecer empate. Porque realmente tá empatado. Se for forçar uma posição dessa, a chance da gente perder é maior. É porque ele tá mirando nossos peões, né? Mas aqui ele tá buscando um jogo, hein? Ele tá buscando o jogo. E eu já não acho mais que tá empatado após a tomada. Após a tomada aqui não tá mais empatado o jogo. E agora a briga vai ser por essa coluna. Vai ser pela coluna E.
Então, ele tá ameaçando um desagradável aqui. Bem desagradável. Que era o F7. Beleza, a gente vai jogar a torre. Mas aí tem cheque, né? Tá difícil. Porque aí tem cheque e ele leva esse peão. E o peão de C é um peão importantíssimo. É o peão que tá segurando toda a cadeia de peões aqui. Esse peão de C, por isso que meu rei tá aqui. É um peão muito importante. Se ele tomar aqui, a gente vai tomar com cheque. Se ele toma em H6. E é isso, a gente tá no final do meu complexo aqui de torres. Então vamos lá, tomar com cheque. Estamos com apuro de tempo. E aqui eu errei o cálculo, aqui a gente perdeu. Eu errei, a gente perdeu. Ele vai promover esse peão. Perdemos a partida. Perdi nesse final. É, foi uma partida triste esse final. Tava pensando em oferecer empate lá atrás. Acho que teria sido uma boa ideia ter oferecido empate. Mas é isso, faz parte. Eu vou querer começar algumas ideias sobre a Rui Lopes com vocês no final dessa partida. E aqui acabou, né? Dama B8 checkmate. Então, final complexo aí. Depois dar uma olhada com mais calma. Mas o que eu queria conversar com vocês aqui é que se ele toma aqui, né? Eu retomo e ele não tá ganhando peão. Porque depois desse lance tem duas continuidades possíveis. Aqui tem dama em D4 ou dama G5. Eu acho que dama em G5 é mais forte, porque ameaça o cavalo e ameaça esse peão do roque, certo? Ele vai ter que tirar o cavalo aqui, aí é que a gente já tá atacando, tá bom? Tá ganhando peão, tá recuperando o peão, na verdade, e tá atacando duas peças aqui. Outra coisa também possível é jogar aqui, ameaçando o cavalo e o peão, então ele vai tirar e aqui vai vir a tomada do peão com cheque. Então, na Rui Lopes a gente tem que saber o momento certo de tomar esse peão, tá bom? E ele fez bem, ele não tomou, porque se ele tomar aqui pensando em ganhar o peão, ia dar errado. Mas aí depois que ele faz o roque,
Aí sim é o momento de eu defender. Porque, por exemplo, se eu não defendo aqui, aí sim ele tá ameaçando ganhar o peão. Que é que ele toma e não tem mais essas ideias de atacar o rei. Não tem. Tá certo? Então, depois que ele tem feito o rock, aí não tem mais o ataque lá em G2, por exemplo, não existe mais. Então, eu defendi um jogo tranquilo. Meu plano não deu certo, esse plano de tentar segurar ali. Não deu certo. Vamos ver aqui a revisão da partida, né? A gente vai ver um pouco da revisão. A gente vê a opinião da máquina também sobre esse jogo. Vamos lá. Ele fez 88,2 de precisão e eu fiz 82,9. O rate de partida dele foi 1.700, o meu foi de 1.600. Abertura, os dois jogaram excelente, o meio de jogo excelente. O final de jogo ele jogou melhor que eu. No final de jogo ele jogou 83%, eu joguei 68%. Então vamos ver aqui. O meio de jogo e a abertura foi muito equilibrada. A segunda máquina foi muito equilibrada. Lances teóricos, desenvolvimento. Aquela ideia, né, que eu falei de proteger o peão. Inclusive aqui a máquina está dizendo que o melhor lance era ele tomar e eu ia gostar dessa tomada realmente. Mas aí eu retomei também, dobrando os peões. Foi realmente um jogo muito bom. Nosso adversário jogou muito bem. Jogo bom de ambas as partes, tanto é que foi decidido no final de jogo. Aqui a partida foi toda equilibrada. Segundo o Stockfish, a partida foi totalmente equilibrada. Retomada de peão. Outra coisa que eu pensei aqui era tomada de torre, mas ia vir cavalo, eu ia tomar, e depois da retomada, a torre não tem muito o que fazer aqui, a gente tá com peões dobrados. Então, tomar de peão aqui foi a melhor ideia mesmo. E aqui a partida segue equilibrada. Era para ter oferecido empate mesmo. De fato, tava com cara de empate e era para ter oferecido empate. É a famosa frase, né? Quem forçar, perde. Eu errei primeiro. Aqui já ele conseguia tirar a torre lá para trás. Aqui foi um lance excelente da nossa parte, muito legal, porque é o único lance na posição que salva. Mantém a igualdade. E é porque eu pensei em tomar com o cheque, né? Mas aqui era melhor, porque ganhava o peão solto, né? Tinha mais contra-jogo, né? Em criar um peão passado. Mas o erro crítico da minha partida mesmo foi esse, foi de demorar para ir atrás desse peão. Aí acabou que o peão passado dele definiu realmente a partida. E aqui foi a minha capivarada. Na hora que eu joguei isso aqui, eu realmente senti que o jogo tinha acabado, porque aqui ele promove. Então esse detalhe, esse movimento de rei aqui foi o que definiu a partida. Esse movimento de rei aqui deu a vitória para ele porque ele promove o peão. Na hora que eu joguei esse rei, eu senti que perdi. Aqui, né, foi questão de esperneio meu, da minha parte mesmo. Foi questão de tempo mesmo para acabar a partida. É isso. Infelizmente o final não foi o que a gente gostaria, mas foi uma partida muito instrutiva, uma partida muito boa. Então, se você aprendeu alguma coisa, eu fico bastante feliz. Então, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal e continue acompanhando nossa jornada, que agora ficou um pouquinho mais distante dos 1000 de hate, mas a gente vai chegar lá. Valeu, até a próxima, tchau!